presta muita atenção nesse conceito. A questão ligada à captação de glicose pelo músculo, por exemplo, pelo tecido adiposo, tem a ligação com a capacidade desse músculo ou do tecido adiposo responder à insulina. O músculo tem que estar sensível à ação da insulina. Então vamos ver como é que isso acontece e como que isso é atrapalhado. E eu vou dizer para vocês que assim, olha, eu tenho acho que já mais de 20 anos de ensino da parte metabólica e eu tenho uma quantidade absurda de pacientes atendidos em consultório fazendo avaliação metabólica individual. E quando a gente faz essas inserções, o resultado no tratamento, no controle glicêmico, é muito impactante. Eu gostaria que você aprendesse a fazer isso também, porque o resultado que você vai ter com o seu paciente é um resultado muito bom. Então você vai ter aí realmente uma melhora do controle e vai tirar o seu paciente de uma série de riscos que ele acaba tendo. Então vai ficar muito mais tranquilo a nossa conduta sabendo fazer isso. Esse entendimento que eu quero te passar agora é o seguinte: a gente tem nas células um receptor chamado Toll-like, que ele é muito sensível à presença de gordura saturada, gordura trans e LPS. Então, quem são esses indivíduos, digamos assim? Gordura saturada, de fonte vegetal, a gente vai ter principalmente óleo de coco, óleo de palma e dendê. E de fonte animal é tudo, né? Manteiga, requeijão, queijo, carne, ovo, são produtos de alta concentração de gordura saturada. Gordura trans, principalmente em alimentos industrializados. E o LPS são elementos oriundos da desbiose, da bagunça em bactérias intestinais. E a gente geralmente causa isso reduzindo a fibra e o carboidrato. As bactérias boas, como bifidobactérias, lactobacilos, são bactérias que nós chamamos de sacarolíticas. São bactérias que usam carboidrato para se proliferar, para se desenvolver. Então, se eu restringo fibra e carboidrato, essas bactérias não têm comida, elas definham, elas morrem. A bactéria intestinal dura 2 dias. E as bactérias que se alimentam de proteína e gordura, e todos os estudos mostram que dieta hiperproteica piora a microbiota, a gente vai produzir mais bactérias gram-negativas que na sua parede tem esse LPS, esses lipopolissacarídeos, que vão estimular esse receptor Toll-like. E esse estímulo faz com que eu bloqueie a ação da insulina no tecido. Então eu vou mostrar para você como é que isso é bloqueado aqui, vou pegar um artigo para mostrar para você aqui. Vamos lá. Vamos ver o seguinte, olha, eu tenho aqui a membrana celular, aqui eu tenho um receptor de insulina, e aqui eu tenho um receptor Toll-like. Aqui está a gordura saturada e gordura trans chegando, sensibilizando esse receptor. E aí dentro da célula eu vou desencadear uma via chamada via MID88, que culmina na produção de uma substância altamente inflamatória, que é o TNF-alfa. E o TNF-alfa vai lá no receptor de insulina e bloqueia esse receptor. É uma reação química que acontece que eu não consigo mais enviar a ordem da insulina para dentro do tecido. Então veja o que acontece. Esses produtos, eles bloqueiam o receptor de insulina. Eles dessensibilizam o receptor da insulina. Ou seja, quanto mais gordura saturada eu como, quanto mais gordura trans, quanto mais desbiose eu tenho, mais difícil é de controlar a glicemia. Então a insulina vem, se encaixa ali na célula, vai pedir para o GLUT4 andar, ou seja, para a célula abrir a boca, e o GLUT4 fica preso no citoplasma ali, ele não vai. E eu não consigo pegar a glicose. E veja que daí a culpa não é do carboidrato. A culpa é dessa interrupção de sinalização. Baseado naquele artigo, eu fiz um desenho que me parece um pouco mais fácil. Está no Guia de Nutrição Vegana, tá? Que eu escrevi para a União Vegetariana Internacional. Vamos pensar que a via normal, né, a ação normal da insulina envolve o pâncreas produzindo insulina. Ele vai perceber isso de acordo com a chegada da glicose. Ele vai se encaixar no receptor e eu vou dar uma ordem para o GLUT4 caminhar até a membrana, se encaixar na membrana e eu capto a glicose. Essa é a via normal. Só que quando eu tenho a gordura saturada, gordura trans, LPS, eu vou estimular o receptor Toll-like e aquela via vai ser despertada, vai produzir o TNF-alfa que vai bloquear o receptor de insulina. E com isso o transportador não sai mais do citoplasma, eu não consigo pegar a glicose e ela continua alta no sangue. Ou seja, a intervenção é clara, nós temos cerca de 10 estudos científicos com a mesma intervenção, tudo controlado, mostrando que quando você tira a gordura saturada, você aumenta o carboidrato e você melhora o controle glicêmico, porque você está desbloqueando a entrada da glicose, tá? Então isso é um ponto importante. As pessoas eu vejo que têm muito medo do carboidrato, como se fosse um vilão porque ele aumenta a insulina. O problema não é aumentar a insulina, o problema é não deixar essa insulina atuar, não deixar funcionar. Então essa condição que a gente está vendo aqui é a famosa resistência à insulina, é onde a gente mantém a glicemia num começo ainda normal, mas tendo que produzir muita insulina. Então essa insulina produzida em grande quantidade dá uma série de problemas. Não é o motivo dessa aula, né? Mas a gente vai ver em outros momentos que quando eu tenho insulina alta, vira uma bagunça. A gente chama a insulina alta de mãe da síndrome metabólica, né? Ela retém líquido, aumenta a pressão arterial, aumenta a produção de colesterol, otimiza a formação de gordura hepática, esteatose hepática. Ela mexe com o sistema como um todo. Então, as doenças crônicas que a gente vê hoje, grande parte delas é fomentada por essa elevação de insulina. Formação em avaliação metabólica e nutricional com ênfase em interpretação avançada de exames laboratoriais. Últimos dias para pré-matrícula. Saiba mais em formacal.pro ou toque no link.